Seguindo a nossa resolução de exercícios, nosso exercício 4, ele diz que uma pipa é presa a um fio esticado que forma um ângulo de 45 graus com o solo. Então, olha o que diz, que a pipa está presa com um fio, né, esticado que forma 45 graus com o solo. Então, esse aqui seria o fio, certo? O comprimento do fio é 80 metros. Aí pede para determinar a altura da pipa. Então, a altura da pipa é o X. O que eu peço para vocês? Que mesmo que o desenho venha pronto, que vocês interpretem e identifiquem o que quer dizer cada situação. Por quê? Porque existem exercícios que não vem o desenho. E aí vocês vão ter que saber interpretar e desenhar. Por isso que é tão importante eu interpretar quando tem o desenho. Então, primeiro, diz que o fio formava 45 graus com o solo. Então, o fio ele tem que estar de tal maneira que aqui com o chão ele forme um ângulo de 45. Aí ele diz que o comprimento é 80, então o ideal é já colocar 80 metros. E pede para determinar a altura da pipa em relação ao solo. A altura, gente, em matemática, a altura ela é dada sempre na vertical, ó, de forma bem retinha, que forme o ângulo de 90 graus com o solo. Isso aqui, de estar na vertical formando o ângulo de 90 graus com o solo, pode ser chamada de perpendicular. Então, quando vocês ouvirem a palavra perpendicular, quer dizer que esse risco e esse aqui, perpendiculares, formam 90 graus, certo? E quando pede para determinar algo em matemática, eu boto uma letra, X, Y, Z, a letra que vocês quiserem. Mas o que importa é que, novamente, nós caímos num triângulo retângulo, né, que tem o ângulo de 45 graus. O que eu tenho que fazer? Provavelmente é seno, cosseno e tangente, mas para isso eu preciso identificar os meus lados. Este não importa, certo? O que importa é esse daqui, que tem o número. Então, quem é que ficou oposto ao ângulo reto? É a minha hipotenusa. E também esse daqui, que está oposto ao ângulo de 45. O que ficou oposto a um ângulo é o cateto oposto. Mais uma vez, temos que descobrir qual é a fórmula que usa CO e H. Se vocês olharem as fórmulas, né, que nós temos 3 fórmulas, seno, cosseno e tangente. Qual das fórmulas que usa CO e H é o nosso seno? Então, identificamos seno de alfa igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. Ao substituir, eu fico que seno de, quem é o alfa? Alfa é o ângulo, 45 graus. É igual a, quem é o cateto oposto? Quem é a hipotenusa? Então, o meu cateto oposto é o X e a minha hipotenusa é o 80. Mais uma vez, combinação da palavra seno com ângulo 45, ângulo notável, olho na minha tabela, seno e 45, raiz de 2 sobre 2, substituo, raiz de 2 sobre 2 é igual a x sobre 80. Podemos, então, multiplicar em x, usar a regra da proporção, e aí eu fico que 2 vezes x é igual a raiz de 2 vezes 80. 2x igual a 80 raiz de 2. Se o 2 está multiplicando, ele pode passar dividindo. E agora, nós não podemos trabalhar com o número que está dentro da raiz e o número que está fora da raiz. Nós só podemos trabalhar com os números que estão fora. Então, na verdade, eu faço a divisão desses. E aí, 80 divididos por 2 é 40 raiz de 2. O que tem entre o 40 e a raiz de 2? Uma multiplicação. Lembra que eu não posso multiplicar o 40 pelo 2? A menos que eu resolva a raiz. Poderíamos parar aqui? Poderíamos, se o exercício não tivesse dado essa informação. Isso é algo bem comum, costuma cair principalmente no Enem, tá? Eles fornecem o valor que eles querem que substitua. O que é muito, muito importante essa questão? Vocês não são obrigados a saber o valor de todas as raízes que não são exatas, né? Dos números irracionais. Mas existem 2 raízes que são muito importantes, que é a raiz de 2 e a raiz de 3. O que acontece? Essas raízes, elas são muito usadas na parte da geometria plana, na parte da trigonometria. Tá? Então, em alguns casos, acontece de vocês terem que saber quanto que é aproximadamente essa raiz. Então, a raiz de 2, ela não é exata. Se vocês botarem na calculadora, ela vai dar um número que vai parar em determinado momento porque acabou o espaço da calculadora, tá? Então, a gente diz que é um número irracional. Então, o que acontece? É muito importante, isso eu sempre digo para os meus alunos,
que eles saibam essas duas raízes da aproximação. Então, a raiz de 2, ela é aproximadamente 1,41. E a raiz de 3 é aproximadamente 1,73. Vocês viram que eu botei o símbolo de aproximado, porque não é exato, tá, gente? É aproximado. Porque ele segue. Então, caso vocês tenham uma questão sem alternativas, que não tenha isso, eu poderia parar aqui? Poderia. Caso a minha questão tenha alternativas, tipo questão de Enem, A, B, C, D, se a resposta não se encaixar, calma, não quer dizer que vocês erraram, é porque provavelmente vocês tenham que saber essa informação para substituir. E se o exercício trouxer, aí com certeza vocês têm que substituir, certo? Então, como isso não é um valor exato, ele é aproximadamente, a raiz de 2 é 1,4142 e segue, tá? Como isso é um valor aproximado, algumas vezes se usa 2 números após a vírgula e algumas vezes se usa apenas um número após a vírgula. Aí vocês vão ter que ver, se o exercício fornecer para vocês, como é o caso aqui, vocês são obrigados a substituir exatamente com o número que foi fornecido. E qual foi o número? Raiz de 2 é 1,4. Caso o exercício não forneça, aí vocês podem usar com 2 casas decimais. Mas lembrem, já aconteceu, tanto no Enem como no PAV, de ser cobrado que vocês soubessem a aproximação desses números. Então, é importante eu saber decor, sim, mais ou menos a aproximação deles, tá? E aí eu resolvo quanto que é 40 vezes 1,4. Lembrando que número decimal é interessante nós fazermos separado. Então, 40 vezes 1,4. Como é que eu multiplico o número decimal? Multiplica como se não existisse a vírgula. 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 4 é 16. 1 vezes 0 é 0 e 1 vezes 4 é 4. Somo aqui, organizo as minhas, né? A multiplicação sem vírgula é 560. Porém, como tem vírgula, agora eu vou olhar para a vírgula. Quantos números tem após a vírgula aqui? Nenhum, não tem vírgula, mas aqui tem um número. Então, um número, 56. Logo, a minha resposta é 56,0. Preciso deixar esse zero? Não, quando é zero, não. Então, é só 56. 56 o quê? Metros. Então, a nossa resposta é 56 metros. O que eu posso dizer? Que a altura é 56 metros. Certo, pessoal? Então, a dica dessa questão, se vocês olharem, as questões são sempre muito parecidas, mas a dica aqui vinha nessa informação. Sempre que um exercício fornecer para vocês o valor de uma raiz de 2, raiz de 3, tem que substituir. E a dica que eu dou é, não substituam no início, porque se vocês substituírem lá no início, vocês vão ter que multiplicar número com vírgula, dividir número com vírgula, somar, subtrair, e às vezes é muita conta que dá trabalho. A dica que eu dou é, façam usando sempre a raiz e quando tu chegar no final, quando tu não tem mais o que fazer, aí tu substitui pelo número decimal. Certo, pessoal? Abração!